Volta, Rafael Vaz está falando isso, ó. Em bola parada. Então, o professor cobra muita atenção, muita concentração para a gente chegar lá e fazer o nosso melhor. Então, acho que está dando certo. Estamos no caminho certo e tenho certeza que quem tem a ganhar é o Flamengo. A última, mas só para terminar aqui, aproveitando a pegada. Então, para terminar, a última pergunta para terminar a entrevista coletiva com o Rafael Vaz. E o que mais pede essa semana decisiva? Poder responder aqui, né? Poxa, o professor é um professor de muita qualidade, né? Ele enxerga assim coisas que realmente nós jogadores de campo não conseguimos enxergar. E ele é muito calmo, né? Você vê ele é totalmente paciente, bem calmo e ele está conseguindo passar tudo que ele quer e acho que é isso que está dando certo. Nossa equipe confia nele totalmente, 100%, por tudo que ele está passando para a gente, dentro de campo e fora de campo, né? O comando dele, a gente sabe que está totalmente completo sobre a equipe e o Flamengo vai colher muitos frutos ainda com ele. Obrigado, Vaz. A pergunta no final foi sobre o Zé Ricardo e tal, e ele elogiou muito, né? Não vai falar mal também, né? Claro, né? Claro. Mas é verdade, Edilson. Boa tarde a todos. Olha, o Zé Ricardo, ele, se a gente for fazer um levantamento do trabalho dele ao longo desse quase um ano, o trabalho é excelente. A gente viu o Flamengo trabalhado com o Muricy, que não conseguiu, teve 3, 4 meses, não conseguiu ajustar a equipe. No ano de 2015 também, a equipe não conseguia ser ajustada, passaram vários treinadores. O Zé Ricardo, ele quando ele assumiu a equipe começou a ter um padrão de jogo, mesmo com alguns problemas, alguns equívocos que aconteceram ano passado, até pela inexperiência de estar assumindo uma equipe principal, mas o trabalho ele é muito bem feito, consistente, e o Flamengo começa a temporada com uma equipe organizada, uma equipe competitiva. Era um fator também que a gente cobrava aqui, eu cobrava do Flamengo ser uma equipe mais aguerrida, não somente trabalhar a questão técnica e tática, porque o Flamengo historicamente, tradicionalmente tem essa equipe aguerrida, que tem a raça, né, que o torcedor gosta de dizer, e o Flamengo vem caminhando bem em relação a isso. Então, se mantiver essa pegada, essa postura contra o Fluminense, tem grandes chances aí de conquistar a Taça Guanabara. Fala, Ronaldo. Ele ainda vai ter uma vantagem. Porque o Fluminense vai jogar, ele não. Ele vai treinar a semana inteira, vai levar essa vantagem. Agora, é uma equipe que está muito bem condicionada fisicamente. Eu assisti o jogo contra o Vasco. O Flamengo, no segundo tempo, massacrou o Vasco. Era para ter um score até mais dilatado, um score dilatado. 1-0 foi pouco pelo que o Flamengo apresentou. A outra coisa importante, são poucas as contusões. Você vê o Muralha joga todas, o Pará joga todas, joga a zaga de área toda. Aí perdeu o Jorge, que era um excelente jogador, contratou o Trau, que é um excelente lateral. Aí o Márcio Araújo, que eu acho um bom jogador, perseguido e tal, e trouxeram o Rômulo, que no jogo contra o Vasco anulou o Nenê, que não andou. Então o Flamengo tem uma equipe que está bem condicionada fisicamente e vai seguindo em frente na competição. Entra em campo como, não digo favorito, mas tem grandes possibilidades. Porque o Fluminense é uma equipe que ainda vai jogar hoje, pode surgir uma contusão. O Fluminense não vai ter o Douglas, que foi expulso contra o Madureira. Então vamos ver como é que... Mas tudo caminha para um grande jogo. E tomara que consigam o Maracanã, Edilson, que vai ser casa cheia. Será? Vamos torcer. Será? Eu estou antes do Roberto Valdir, até com algumas imagens agora, essas imagens são de agora. O gramado, olha como é que estava na semana antes do Carnaval, como é que está hoje a grama do Maracanã. Essa foto é de agora, questão de meia hora, né? A empresa que cuida do gramado do Maracanã é que publicou essa foto. Nós apenas estamos replicando ela aqui no programa. Então, o que a empresa está dizendo é o seguinte, o gramado está para jogo. Está para jogo. Ela não pode garantir que esse gramado aqui esteja nas mesmas condições para jogo domingo e quarta-feira. Quarta-feira está liberado. Ou seja, como está um trabalho de recuperação, para um jogo esse gramado vai bem. Aí vai precisar dar uma avaliada para ver o que vai estar para o segundo jogo. Então o Flamengo tem o direito, conseguiu, o direito de jogar na quarta-feira.
E tem o direito também de aceitar ou não de ter o jogo no Maracanã no domingo. Por quê? Por conta do investimento que ele está fazendo no Maracanã. Quem é que está pagando essa empresa aqui para cuidar do gramado? É o Flamengo. Quem é que está recuperando algumas coisas que foram danificadas no Maracanã? É o Flamengo. O governo do estado ontem andou forçando a barra para essa final ser no Maracanã. Pedido, deve ter sido o presidente da federação, para ser no Maracanã. Só que todo mundo, vamos botar a final no Maracanã, vamos botar a final do Maracanã. Eu quero também, o Ronaldo quer, todo mundo quer. Só que o único que está bancando tudo até agora no Maracanã é o Flamengo. Maracanã, e outra coisa, esse estádio está com laudo vencido, laudo de segurança vencido. Hoje ainda é um meio feriado, para o servidor público é feriado. Então, amanhã teria que se fazer uma vistoria no Maracanã, né, que quando se faz uma vistoria cai sem exigência. Aí você teria sexta-feira para cumprir a exigência e colocar o que tem que colocar, além de, né? E o bombeiro teria que voltar, a polícia militar, voltar todo mundo lá, voltaria no sábado, com essa má vontade que a gente está percebendo do policial. Má vontade não. Finge que trabalho e finge que recebo. É uma coisa mais ou menos assim, né? Que não é o assunto nosso aqui mais importante. Então, eu não sei se nós temos tempo hábil de estar em condições legais para esse jogo domingo. É uma pergunta que eu estou colocando aqui, baseado nos assuntos e questionamentos. Agora, vai ser o jogo de uma torcida só ou das duas torcidas? Por enquanto, hoje é uma torcida só. Porque a liminar também não foi caçada. Por isso é que o Flamengo já está acertando com o Fluminense para jogar em Brasília. Entendeu? Por enquanto, essa liminar não foi caçada. Porque o Engenhão está ali. Mas aí, com uma torcida paga lá só, os 300 mil de aluguel lá que o Botafogo cobra por jogo. Não, mas não é isso, com uma torcida só. Isso que eu estou falando. Estádio tem. Estádio sai fora, vai jogar em Brasília. Eu jogaria em Brasília. Vai lá para Brasília, pelo menos tem cota fixa. Os dois. Entendeu? Eles vão arrecadar muito mais. Eu ouvi a declaração do presidente do Flamengo. Ele é favorável a jogar em Brasília por causa da grana. O Fluminense também se declarou. Fluminense também. Agora, aquele negócio, jogou no Maracanã, é alto também. O custo também é alto. Mas vai a torcida toda, o Flamengo. Tomara que possam ir as duas torcidas. Chegar num acordo, até porque tem a reunião agora, 2 horas da tarde. Possam chegar num acordo com a polícia, a federação, Flamengo, Fluminense. Hoje sai a definição. Eu acredito que até a reunião começa às 2, 3, 3h30, 4 horas. Já temos aí, já tenhamos aí essa definição do jogo. Com você, eu estou achando muito em cima. Não sei. Eu particularmente acho que isso, o Maracanã não vai estar na própria avenida e tal, com relação aos problemas de acidentes. Tanto a polícia militar, tanto o bombeiro, eles vão trabalhar e vão fiscalizar isso de uma forma muito mais eficiente ou vão querer detalhar tudo, e acho que o Flamengo só vai ter essa liberação, aí eu já tenho a liberação para o jogo de quarta-feira. Eu acredito que a dupla Fla-Flu, como foi colocado aqui, deva jogar. Que a vistoria vai ser feita amanhã, ela já seria feita normalmente para o jogo de quarta-feira. Que aí o Flamengo tem na sexta-feira para cumprir a exigência e na segunda-feira para ter o laudo liberatório do Maracanã. Mas no jogo de quarta-feira, fazendo a exigência, tudo bem. Agora, para um jogo final de semana, já em cima, eu acho que fica difícil. Eu não acredito que esse jogo aconteça no Maracanã, apesar que mostrou ali o gramado. O gramado ainda não está verdinho, né? Mas o verdinho é uma coisa entre aspas. Você até passa uma tintinha hoje. Ele não tem buraco, ele não tem nada. A grama está um pouco queimada, mas tá tapete, mas não é um tapete verde, é um tapete amarelado. Até porque o calor que vem fazendo no Rio é normal. A grama não fica verdinha, mas o gramado fica bom. A grama fica um pouco queimada, mas ele continua plano, sem problema. A marca de tinta é a mesma, aquela que o técnico do Flamengo, Zé Ricardo, está usando no cabelo. Só muda o estilo da tinta. O Rogério a dele é que nós estamos tentando arrumar para o Rogério. Não, mas a dele é um preto perolizado. E o a Roberta Barroso, que está ao vivo comigo no Ninho do Urubu, acompanhou toda a entrevista coletiva do Rafael Vaz e vai trazer as notícias da manhã de hoje do Flamengo. A querida Roberta Barroso, que foi um sucesso danado nesse carnaval também. Boa tarde, seja bem-vinda ao programa, Roberta Barroso.
Edilson, boa tarde para você, boa tarde a todos. Realmente, o carnaval foi ótimo, já passou de quarta-feira de cinzas, todo mundo trabalhando, o Flamengo se preparando aí para essa partida contra o Fluminense, partida decisiva da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. E hoje o treino por aqui começou às 9h30 da manhã, a imprensa só foi liberada 1 hora depois, e quando entramos aqui no Ninho do Urubu, o técnico Zé Ricardo comandava um treino tático em campo reduzido. O Mancoejo participou normalmente da atividade, ele que no jogo contra o Vasco saiu de campo sentindo dores na coxa direita, trabalhou normalmente, não preocupa. O técnico Zé Ricardo, que aí com força máxima para essa partida, apesar desse jogo acontecer 3 dias antes da estreia do Flamengo na Libertadores contra o São Lourenço. Bom, esse Fla-Flu vai colocar frente a frente a melhor defesa do campeonato, que é do Fluminense, que em 6 jogos não sofreu nenhum gol, contra o melhor ataque, que é o do Flamengo. Foram 18 gols até agora, e o Rafael Vaz foi quem conversou com a gente aqui na entrevista coletiva. Ele que é zagueiro, foi perguntado: você é zagueiro, mas está do lado do melhor ataque. E aí, ele falou o seguinte: a melhor defesa é o ataque, e disse ainda que espera que o Flamengo saia desse jogo contra o Fluminense, tendo também a melhor defesa da competição. Então, para isso, tem que fazer pelo menos uns 3 gols em cima do Fluminense. Hoje tem ainda uma reunião na Federação de Futebol do Rio de Janeiro, como vocês estavam falando agora há pouco. Os clubes vão se reunir com o presidente. Caiu ali. Se voltar o sinal, né, o áudio, a gente volta com a Roberta. Na reunião. 2 horas, 2 horas da tarde. A reunião entre os clubes e a direção. Deve ter a polícia, deve ter o bombeiro. O problema é que a justiça só reabre amanhã. Ou os clubes e a federação vão tentar caçar liminar, ou amanhã vão conversar com o juiz para tentar revogar. O problema é o seguinte, Edilson, tem que haver uma reunião também, chamar o promotor Rodrigo Terra, sentar todo mundo, porque nós vamos ter no segundo turno vários clássicos. Já tem no dia 19. Já fizeram a reunião com ele semana passada. Ele não pode... Tudo isso poderia ter sido tratado. Antecipado. Mas por que não faz agora? Não já pensaram no momento, turno? Não pensaram no futuro. Já podia ter resolvido isso. O assunto final já era para ter sido tratado. Mas o juiz disse que era só para aquele jogo, não adiantava, que ele ia repensar, ia ver o comportamento das duas torcidas, que não houve absolutamente nada, também não foi ninguém, 6 mil pessoas lá em Volta Redonda, para depois ele dar a opinião dele. Ele queria ver o comportamento das torcidas, de Vasco e Flamengo. Não houve nada em Volta Redonda. Porque no mês de março nós vamos ter 2 clássicos seguidos. Dia 19 tem Fluminense, Vasco e Botafogo, no dia 22 tem Fluminense e Botafogo. Então tem que começar a preparar logo. Deixa eu voltar, Roberta Barroso, sinal restabelecido, e a Roberta completando então o noticiário do Flamengo ao vivo aqui nos Donos da Bola. Volta, Roberta. Isso mesmo, Edilson. Então, completando a informação, hoje acontece uma reunião na Federação de Futebol do Rio de Janeiro com os clubes, né, os presidentes dos clubes, para tentar definir o local dessa partida. Uma liminar determina a torcida única, e os clubes vão tentar que, mais uma vez, suspender essa liminar. E amanhã os clubes se reúnem, sim, com a Justiça do Rio para, enfim, tentar saber onde vai ser esse jogo. Os clubes esperam que aconteça no estádio Newton Santos. O Maracanã ainda não está disponível para essa partida. O Flamengo até vai viabilizar o Maracanã para o jogo pela Libertadores na próxima quarta-feira, mas para essa final do campeonato ainda não tem local definido. Então, amanhã, apenas na reunião de amanhã, que vai sair essa definição. Hoje os clubes vão se reunir, vão falar que esperam que essa partida seja no Newton Santos, e aí sim vão colocar tudo isso para a Justiça do Rio numa reunião que vai acontecer amanhã. E só um detalhe, Edilson, hoje começaram as vendas dos ingressos para a Libertadores apenas para sócios torcedores pela internet. Para o público em geral, essa venda da internet começa no próximo dia 4 e aí em pontos físicos apenas no dia 6, Edilson. E o clima do time, como é que você percebeu, Roberta, para esse jogo contra o Fluminense? O Flamengo não joga hoje, a cabeça do Flamengo é na final do campeonato. O que você ouviu aí dentro do Flamengo em relação ao posicionamento, ao foco nessa final da competição, Roberta?
Inclusive, eu perguntei para o Rafael Vaz aqui na entrevista coletiva, como está a cabeça de vocês? Domingo tem final, semana que vem tem estreia na Libertadores, claro, é preciso pensar jogo a jogo, e ele falou que está com a cabeça nas duas partidas, não tem como também esquecer a Libertadores, afinal tem uma expectativa muito grande por aqui, mas o clima está muito bom. O próprio Rafael Vaz disse que em relação ao ano passado, o clima está muito melhor porque o grupo está ainda mais unido, todo mundo se conhece mais, então ele espera que nessa partida do próximo domingo realmente o Flamengo saia com a vitória, mas o clima tá bom por aqui. E hoje, olha, Edilson, tá um sol bem forte, bastante vento por aqui, né? Lá do lado de fora, a gente tá aqui ainda na sala de entrevista coletiva, mas o clima tá bom, eles estão pensando jogo a jogo, bem confiantes para essa partida contra o Fluminense também, claro, para estreia na Libertadores semana que vem. Obrigado, Roberto. Um abraço para você. E o ano começa agora, na verdade, sempre dizem que o Brasil começa depois do Carnaval. Então o Carnaval já passou, entre aspas, né? Porque no sábado tem o desfile das campeãs ainda. Então, só para a gente resumir esse assunto, e se vocês acharem que eu estou errado, podem colocar a opinião de vocês. O resultado do jogo de domingo, do local do jogo de domingo, hoje só sai se eles decidirem na reunião da federação se o acordo acontecer para Brasília. A Brasília sai hoje. Vamos jogar em Brasília? Pronto, acabou. Vamos iniciar uma discussão para poder o segundo turno a gente resolver. Beleza, sai hoje. Se decidirem que o jogo vai ser no Engenhão, que é a segunda opção, vão ter que esperar até amanhã ainda. Por quê? Porque tem amanhã a reunião com a Justiça. O detalhe de Brasília, pelo que eu apurei, é que cada clube vai receber limpo 700 mil. Então tá resolvido. Joga no Engenhão, vão receber 500. Já tá resolvido. Eu sei, vamos ver. Quem te deu essa informação de 700 mil para cada clube, tá resolvido o problema, o jogo vai ser em Brasília. É o que me disse o Marcelo Viana sábado de Volta Redonda, a tendência natural, ainda mais com essa informação que o Ronaldo trouxe agora, amigo, é inviável não ser em Brasília. Só que os caras vão jogar dinheiro fora. Né, Roberto? É por aí. É verdade. Não tem. Não sendo Maracanã, Engenhão, a despesa do clássico e tendo essa cota já tendo liberado aí. Eu acho que vai ser Brasília também. Mesmo que libere duas torcidas, eles vão decidir hoje lá, que é Brasília, que tem que conversar, não tem tempo hábil. Que a Justiça só amanhã resolve esse problema logo e vão embora. E é prudente. E planeja já pro segundo turno. Duas torcidas. Eu acho que é melhor mesmo. As equipes não vão abrir mão dessa cota, e concordo com todos. 700 mil, mais todas as despesas pagas, é uma cota excelente. E é uma final de Taça Guanabara, quer dizer, o público vai comparecer em Brasília, a torcida do Flamengo é grande, do Fluminense também. É um estádio ótimo para se jogar. Uma pena, todos nós queríamos que fosse no Rio. Agora, tem que se pensar, já como foi falado aqui, tem que se conversar para o segundo turno, para a gente não estar com as equipes tendo que sair no retorno, em jogos, em clássicos, enfim. Para que o campeonato volte a ser jogado no Rio de Janeiro, os clássicos, né? Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, Engenhão, Maracanã, a gente torce e espera por isso. E essa proposta de jogar em Brasília, ela chegou na semana passada. Chegou. Quinta-feira, aproximadamente. O jogo, inclusive, com o Flamengo e Vasco. Flamengo e Vasco. Mas não foi em Brasília, ou melhor, estou equivocado, não foi. Brasília, eles propuseram Brasília, mas não aceitou a PM lá, não permitiu em virtude do Carnaval. Mas agora abriu brecha para o jogo de domingo. E eles vão botar um preço elevado, porque a despesa desse jogo vai girar em torno de quase 1,8 milhão. Quase 1,8 milhão, embutindo tudo. Cotas, passagem, hospedagem, essa coisa toda. Eles devem fretar um avião e o avião leva as duas delegações. No mesmo avião? Isso é a informação que eu recebi. Inclusive, Brasília, com essa decisão agora da CBF de você não poder vender mais jogo, vai virar elefante branco, Edilson, no Campeonato Brasileiro. Então tem que aproveitar agora, porque no Campeonato Brasileiro, o Flamengo jogou muito em Brasília, o Botafogo, o próprio Fluminense, o Vasco poucas vezes, mas não vão poder vender mais jogo. Então que ele vai ficar parado. E eu conheço aquele estádio lá, é um estádio muito bonito, mas vai virar elefante branco. Vão mudar isso aí. Na minha opinião, Valdir, eu acho que os clubes vão mudar isso aí. Porque torna-se inviável. Você, às vezes, pode faturar uma grana altíssima jogando fora do seu estado, a CBF foi aprovado no foi, mas uma multa. No Congresso. Na reunião dos clubes, eles aprovaram. Mas, na hora, Edilson, você muda, porque você vai receber uma cota boa. E outra coisa que eu vou dizer, o Campeonato Brasileiro é totalmente diferente do estadual. O mandante tem a renda toda.
O mandante tem a renda toda. No Campeonato Brasileiro, não. 60 e 40. 60 para o vencedor. Não, ainda minto. O acordo entre eles que nos clássicos é 50-50, meio a meio. Nos clássicos, quando jogam contra... Não, contra os outros não. Aí é regionais. Agora, isso... A renda toda do clube... O Campeonato Brasileiro Sim, é do mandante. Toda a renda. E quando é clássico? Aí define os... Não, o clássico também se mantém isso. Eu estou dizendo no estadual, que eles fizeram meio a meio. Bom, agora para